uma das invenções mais mortais da história da humanidade. Mudou para sempre a face da guerra. Desde a sua primeira explosão em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, as armas nucleares representam uma ameaça constante e crescente à paz mundial. Nos últimos anos, a tensão entre os países com armas nucleares tem aumentado, e muitos especialistas alertam para o risco de um conflito catastrófico. A retórica agressiva e as provocações políticas aumentam a pressão sobre as relações internacionais, e a possibilidade de um erro de cálculo ou de uma ação impensada pode ter consequências terríveis. Inclusive hoje, a maior preocupação para o possível uso de uma arma nuclear é a guerra на Украине. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. A gente começa a detalhar agora o que está acontecendo hoje, domingo muito tenso na Europa e também nos Estados Unidos, porque o presidente Vladimir Putin colocou as forças nucleares do país em alerta. O jornal britânico The Times informou que a Rússia está se preparando para realizar um teste nuclear na fronteira com a Ucrânia. A nova ameaça acontece enquanto as tropas ucranianas retomam regiões antes ocupadas pelos russos. Este é o canal Cobertura Ampliada, e no vídeo de hoje falaremos sobre o possível uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia e quais seriam as suas consequências. It's a great honor for me to be at the US Congress. Já é de conhecimento de todos que a Rússia iniciou a guerra acreditando que teria uma vitória fácil e rápida. Mas com países da OTAN reforçando cada vez mais a Ucrânia, uma vitória russa se torna cada vez mais difícil. Recentemente, a Rússia informou que irá instalar armas nucleares na Bielorrússia, um país vizinho e principal aliado da Rússia. Seria esta uma forma de tentar defender o território russo de uma possível retaliação da OTAN em caso de um ataque nuclear à Ucrânia? This battle cannot be frozen or postponed. It cannot be ignored. Como a Ucrânia se recusa a perder parte de seus territórios para os russos, e os russos se recusam a entregar os territórios invadidos, um acordo de paz está cada vez mais difícil de ocorrer. A primeira questão é: quando a Rússia se cansará dos gastos militares para bancar a guerra e utilizará uma arma nuclear tática para fazer com que a Ucrânia queira negociar? A segunda questão é ainda mais preocupante. Quando a Rússia utilizar armas nucleares, a OTAN irá reagir com armas nucleares? Caso isso aconteça, o fim da humanidade estará próximo. Mas afinal, quais seriam as consequências do uso de armas nucleares em uma guerra entre a OTAN e Rússia? Bem, o uso de armas nucleares em uma guerra entre Rússia e OTAN teria consequências devastadoras para o nosso planeta. As explosões teriam um impacto imediato e global, afetando a vida de todos os seres vivos da Terra. As explosões nucleares causariam ondas de choque que se espalhariam por centenas de quilômetros, destruindo tudo ao seu caminho. A radiação liberada pela explosão seria ainda mais perigosa, causando doenças, mutações genéticas e mortes em massa. Mas se você pensa, nós moramos no Brasil, está tudo tranquilo, o Brasil não se mete em guerras, estamos a salvos. Você está errado, pois a fumaça e os detritos lançados na atmosfera causariam um inverno nuclear, bloqueando a luz do Sol e diminuindo drasticamente as temperaturas em todo o mundo.
O inverno nuclear teria consequências graves para a agricultura e a produção de alimentos, levando a uma escassez generalizada de alimentos e água. As pessoas ficariam sem acesso a medicamentos, hospitais e outros recursos básicos, levando ao aumento do sofrimento humano e da mortalidade. O uso de armas nucleares também levaria a um deslocamento em massa de pessoas, com milhões de refugiados e desabrigados. A sociedade se desintegraria em meio à dor e ao caos, e a economia mundial entraria em colapso. Possivelmente, o mundo inteiro entraria em um cenário pós-apocalíptico, e todos no planeta Terra lutariam entre si para sobreviver. Bom, tudo o que podemos fazer é torcer para que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ocorra logo, e que as demais tensões no mundo não iniciem uma outra guerra.